Muniz Sodré, por favor, tome seu lugar. Antes quebramos o protocolo, mas essa estava prevista. Eu chamo aqui para fazer uma saudação a Muniz Sodré, que, entre outros predicados, tenho de ter sido discípulo de Mestre Bimba, Mestre Nenel, filho de Mestre Bimba. Oi, 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 oi. Boa noite a todos. Eu queria só agradecer pela universidade e desejar muito sucesso. Eu sinto também muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, que, afinal de contas, nós somos herdeiros de uma sabedoria popular, que é do meu pai, o Mestre Bimba, com muito orgulho e muito prazer eu fazendo parte aqui hoje. Eu fico muito grato mesmo por esse convite de estar aqui participando de um momento tão difícil, mas a esperança nunca morre. Nós estamos aí, vamos lutar, vamos viver. Me pediram aqui para encerrar tocando o hino da capoeira, que foi um ritmo que meu pai criou, desenvolveu e deixou, né, como o hino da capoeira, está registrado. E como se trata de uma pessoa também que é um eterno discípulo do meu pai, eu vou encerrar aqui minha pequena participação tocando o hino da capoeira. Sucesso, meu irmão! Boa noite. Eu fico realmente muito tocado, muito emocionado. Parece não, eu estou velho, mas o Nenel, eu vi aos 4, 5 anos de idade, sempre agarrado à saia da Dona Alice,
enquanto a capoeira rolava. Era menino. Chorava muito, aliás. Era um garoto meio chorão. Mas, obrigado. Eu vou falar sobre universidade, pesquisa, mas antes eu queria fazer um comentário. Essa questão do desmoronamento do velho, que o reitor, o magnífico reitor João Carlos Salles, a quem eu agradeço muito, na figura dele, o convite que a UFBA me fez para estar aqui hoje. Ele comentou esse comentário de hoje, eu acho, da Folha, de alguém que fala tão tristemente do desmoronamento do velho. Então, me vem à cabeça, nos cadernos do cárcere, Gramsci diz, olha, o velho está morrendo, o novo ainda não apareceu, mas no claro-escuro desse desaparecimento surgem os monstros. Os monstros vêm nesse claro-escuro. Então, é para lembrarmos que nós temos que aprender a lidar com a monstruosidade que está emergindo, que está aparecendo. Então, é possível que, no horizonte sombrio, que também se desenha, que fazer uma declaração pessoal talvez seja melhor substituir qualquer declaração criativa pela declaração para imposto de renda. Dizer assim, eu só estou declarando imposto de renda. Mas eu vou me permitir aqui fazer de início uma declaração pessoal. É que a Bahia, para mim, principalmente nesse momento político, vem se confirmando como um lugar de exceção ao que eu chamaria a indecência civil. Quer dizer, ou se quiser, a indignidade civil. A Bahia é uma exceção. E essa indignidade civil brotou subitamente como a erva daninha na superfície da nação. Então, a minha declaração, hoje aqui é de gratidão, é que eu estou muito feliz, e mais feliz do que nunca, de ser baiano. Eu não costumo fazer esse tipo de declaração. Bom, a UFBA é a universidade onde me graduei, formei aqui, e que me honrou há tempos atrás com o título de doutor honoris causa. Aliás, quando recebi esse título, eu disse que tinha muita honra de receber o título dessa universidade, mas eu fui precedido por 2 mestres, com quem a universidade também honrou esse título. Primeiro foi mestre Bimba. A universidade deu o título de doutor honoris causa a um homem que não era letrado, mas que era um sábio. Importante na minha vida inteira, a formação de minha vida. O outro foi mestre Didi, grande memória viva dos cultos baianos, que muito amigo meu. Pois bem, este congresso de pesquisa, de ensino e extensão da UFBA me é apresentado como um espaço de reflexão ampliada, de reflexão aprofundada sobre universidade e pesquisa. Por isso me parece oportuno ampliar os termos do programa e discorrer um pouco sobre a universidade como instituição pública no Brasil, e seu escopo de ensino, seu escopo de pesquisa em relação com o Estado e com a mídia também. Eu sou atualmente professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, me ocorre tomar o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é administrado por minha universidade, como um pretexto para reflexão. Por quê? Porque o incêndio me parece uma foto, uma imagem negativa das relações entre Estado, instituição pública e elites nacionais. Quer dizer, de fato, o incêndio foi percebido pela imprensa, foi percebido pela mídia, como uma tragédia para a conservação de um patrimônio que, supostamente, caro ao povo brasileiro. E essa consideração, esse incêndio, é capaz de dar uma boa medida avaliativa
tomar isso como uma medida avaliativa das relações problemáticas entre Estado, mídia, elite e povo. Eu acho que nesse último termo, na palavra povo, já começa o problema, que envolve a palavra precedente aqui, que eu disse que é elite. É que o médico e pesquisador francês Louis Couty, que viveu de 1854 a 1887, morreu no Rio de Janeiro, foi justamente nomeado por Dom Pedro II diretor do Laboratório de Fisiologia Experimental do Museu Nacional. Foi o primeiro diretor desse laboratório do Museu Nacional. E foi a primeira pessoa a assinalar no Brasil que, para as elites brasileiras, a frase é de Couty. Ele disse: olha, o Brasil não tem povo. Uma frase terrível, pesada, que depois foi complementada por Lima Barreto, grande escritor Lima Barreto, com ironia. Ele disse: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Vejam só, ironias à parte, eu diria que vale consultar Joaquim Nabuco, que foi um dos homens, dos luminares das elites brasileiras, realmente um grande intelectual, em todos os tempos. E Nabuco foi, como nós sabemos, um abolicionista importante. Mas, embora fosse abolicionista, ele não via, Nabuco, na gente nacional, nenhuma singularidade civilizatória. Ele via no povo ele dizia, uma afetividade infantilizada. Então, no grande obra, o celebrado A Minha Formação, esse livro magistralmente escrito por Nabuco, que foi recebido pelas elites intelectuais como uma obra-prima de pensamento e de estilo, do pensamento brasileiro, ele diz isso, olha, isso é textual de Nabuco: a nossa imaginação não pode deixar de ser europeia, isto é, de ser humana. Ser europeia é ser humana. Ela não para na primeira missa do Brasil, para continuar daí recompondo as tradições dos selvagens que guarneciam as nossas praias no momento da descoberta. Segue pelas civilizações todas da humanidade, como a dos europeus, com quem temos o mesmo fundo comum de língua, religião, arte, direito e poesia, os mesmos séculos de civilização acumulada e, portanto, desde que haja um raio de cultura, a mesma imaginação histórica. Veja só, esse é o líder do abolicionismo, um dos líderes, e tem esse diagnóstico sobre o povo nacional. E, para mim, é impossível deixar de ver nessa profissão de fé uma modelagem identitária das elites nacionais, essas elites que no século II, mesmo valorizando a cordialidade brasileira, quer dizer, um discurso que veio muito de São Paulo, olhavam com certo desgosto para o território sul-americano. Porque, e a frase de Nabuco, as paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica, os pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia, não valem para mim uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, não vale um pedaço do Cais do Sena à sombra do velho Louvre. Isso é de Nabuco, isso é do mesmo Nabuco, que se identificava assim: eu sou um parisiense desterrado, eu sou um parisiense exilado, mas era brasileiro. Ora, isso é o que eu chamo o paradigma francês que entrou na cabeça de nossas elites, e esse dito paradigma francês começa no século XIX e se prolonga até o século XX. E ainda no final do milênio, esse paradigma permanecia intacto aqui no Brasil. Já no âmbito da mídia, se desloca das antigas elites, digamos assim, refinadas e europeias para a mídia, portanto, na esfera do que nós vimos chamando de intelectuais coletivos das classes dirigentes. A mídia é intelectual coletivo das classes dirigentes. E é assim que um apresentador de televisão, descrevendo a residência de um grande cirurgião plástico, eu não dou o nome, eu conheço todos os dois, um deles, inclusive, foi amigo meu, ele comentava assim: o gosto artístico que ele desenvolveu na França está representado nas paredes de sua sala de estar.
Quer dizer, o sentido da apresentação validava gosto artístico como necessariamente europeu, como necessariamente eurocêntrico. Pois bem, por que eu fiz essa introdução? Para dizer o seguinte, que o Museu Nacional não validava nenhum gosto artístico. O Museu Nacional experimentava e pesquisava, como havia feito Louis Couty no século XIX, e experimentava e pesquisava o quê? Materiais, obras, achados, que eram relevantes à demonstração da singularidade brasileira. Daí a natural inserção numa grande universidade como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das 3 maiores universidades do país em termos de alunos de pesquisa, ou poderia estar aqui na Universidade da Bahia, estava lá. Então, a singularidade de um grupo humano, a singularidade de um povo, a singularidade de uma comunidade histórica, tem sido buscado pelo pensamento nos pensamentos originais que permitem a construção de um perfil ético próprio, um perfil que é incomparável no limite. Temos o céu, isso estava no museu, o céu são os ideais, é o horizonte de ação, a terra é o espaço, é o território. Temos o movimento, que é o trabalho, a dinâmica de ação, de transformação. Pois bem, são esses elementos fundadores, investidos de modo diferente, segundo a particularidade dos modos, como cada formação humana aborda a complexidade do real. A cada um desses modos de abordagem, ou de relacionamento com o real, é que nós chamamos de cultura. Cultura é esse modo de abordagem, de relacionamento com o real. Portanto, não é cultura que, traduzida em quadros, se pendure na parede. Não é cultura de pendurar na parede. É cultura como objeto móvel de pesquisa, cultura como objeto de labor universitário. É a cultura constitutiva do povo nacional. Esse povo que as elites não viam, continuam não vendo. Só que saber que povo é realmente esse, isso é uma questão antiga, uma questão que se esboçou no Império, que atravessou o modernismo, inquietou a intelectualidade e chegou até o século XXI sempre intacta essa questão, como um enigma. Saber o que é o povo brasileiro é um enigma, sempre à espera de decifração. Pois bem, é a questão da identidade nacional, a questão da busca de resposta ao problema de definição da gente brasileira como povo. Que importância é que isso tem ainda hoje? É que povo é uma forma coletiva de subjetivação. Portanto, povo é uma forma de identidade cultural e política. Portanto, a forma povo é uma forma indispensável ao conceito de regime republicano. Portanto, associar povo à nação foi uma estratégia de desenvolvimento e uma estratégia de consolidação do poder de Estado contemporâneo. Pois bem, o povo aparece, portanto, como um referente obrigatório. Quer dizer, o povo é a fonte e a norma de toda a política, desde que ressoaram na Europa e ressoaram no mundo os ideais da gloriosa Revolução Francesa. Portanto, vejam só, o povo não é uma população. O povo não é uma população. O povo é um princípio. E a ideologia do povo é o conjunto sistemático das significações de todas as espécies que nós podemos deduzir desse princípio. Portanto, o poder do Estado liberal é alavancado pelo mito da potência que se constitui ao redor do povo, e o povo é visto como uma essência de liberdade garantida por leis e direitos. Mas eu também me referi à identidade. E esta é uma palavra que aparece e que se usa quando se quer designar o conjunto organizado de condições que rege e classifica a ação do indivíduo ou mesmo de um grupo numa situação interativa. É essa identidade que permite ao indivíduo agir como ator social
Então, tradicionalmente se diz que identidade é alguma coisa que você predica a alguém, predica um indivíduo, predica um sujeito, ou então uma propriedade, é um atributo do ser. Predica-se, por exemplo, que cada ser, cada um é uno consigo mesmo, e cada um é ele próprio. Por isso, identidade é alguma coisa implícita em qualquer representação que fazemos de nós mesmos. Identidade é aquilo que nós nos lembramos sobre nós. Portanto, dizer identidade humana é falar de um complexo que liga o indivíduo a um quadro contínuo de referências que é constituído por essa intersecção da história individual com a história do grupo onde ele vive. Então, historicamente, a identidade conheceu fontes que são também critérios de pertencimento comunitário. Nós temos fontes arcaicas da identidade. São as fontes étnicas, as fontes religiosas, que são as mais duráveis, são as mais enraizadas, são as menos escolhidas, essas já nascem conosco. As fontes modernas, que são as identidades nacionais, que herdam das fontes arcaicas, mas se inspiram não apenas num passado comum, mas também num projeto de futuro compartilhado. Um projeto de futuro. Identidades sociais, são as identidades corporativistas, as identidades ideológicas, que são orientadas pelas filosofias da história. É daí que vêm os princípios formativos da subjetividade nacional. Vejam bem, eu estou tentando mostrar a especificidade de uma instituição universitária. Uma instituição ancorada num centro de pesquisa e num centro de exibição pública como o Museu Nacional. Quer dizer, nós podemos aplicar o mesmo raciocínio a outras instituições de natureza diversa em muitas das universidades públicas do país. E podemos fazer isso porque o que há de comum entre todas essas é a tentativa de ir além da pura transmissão de conhecimento ou da mera formação de profissionais em função do mercado. O que há de comum nessa universidade de que eu estou falando é a tentativa de consolidação de campos de ensino e campos de pesquisa. Ora, falando da relação essencial entre aluno e professor, portanto, da relação de ensino, um mestre meu, professor francês, chamado Roland Barthes, ele dizia o seguinte, que numa primeira fase, o professor ensina aquilo que ele sabe, depois ele ensina aquilo que ele não sabe. E eu estou querendo apontar aqui para um nexo profundo, indissociável entre ensinar e pesquisar. Por isso, eu sugiro entender esse ensinar o que não sabe, ou esse fazer aprender, como pesquisar. Quer dizer, a pesquisa é a busca de alguma coisa que se suspeita, de alguma coisa que se pressente, mas que efetivamente ainda não se sabe. Pesquisa é prospecção, é sondagem, é investigação de um dado problemático. Pois bem, o Museu Nacional sempre foi instituição de ensino e pesquisa. O Museu Nacional nunca foi entidade privada, nunca foi entidade destinada à exibição, pura e simples de itens antropológicos ou de itens históricos a públicos eventuais, embora a criançada, os estudantes estivessem sempre lá, porque havia exibição também, mas ele era outra coisa. Vejam só, portanto, como diz o baiano, que eu gosto muito da expressão, não sei se todo mundo diz hoje, reparem, baiano diz muito isso, reparem, eu acho fabuloso esse repare. Então, o ensino, junto com a pesquisa, só é possível entre nós no âmbito das instituições públicas. O ensino só tem ocorrido aqui no Brasil no âmbito das instituições públicas ou de instituições confessionais subvencionadas por dinheiro público. Portanto, a especificidade da universidade pública, da universidade qualificada,
da universidade gratuita, além da porta que essa universidade abre às classes economicamente subalternas, é principalmente a conjugação de ensino e pesquisa. Por isso, me parece muito alentador saber, eu acabei de cumprir um mandato no Conselho Deliberativo do CNPq. Eu fui do Conselho Deliberativo do CNPq durante 3 anos. E é alentador você perceber e saber que o CNPq, que é uma organização de Estado, oferece hoje 100 mil bolsas a estudantes e pesquisadores. É alentador porque não se produz pesquisa sem dinheiro. Mas eu não sei de nenhum outro país latino-americano, se houver, por favor, me digam, que possa se vangloriar de fazer o mesmo. Nenhum outro país latino-americano. Então, é certo que as ciências exatas detêm a primazia dos recursos. E isso, para mim, é perfeitamente compreensível, porque uma agência de fomento como o CNPq está voltada desde a origem para aquilo que foi apontado por Kuznets como a substância do desenvolvimento econômico moderno. E que substância é essa? A adoção do sistema industrial. Kuznets é aquele russo-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 71 e que ficou conhecido o argumento dele, a demonstração dele, como curva de Kuznets. Os economistas bem conhecem isso. É um gráfico que relaciona desigualdade de renda ao crescimento do produto de uma economia. Pois bem, para Kuznets, sistema industrial é a aplicação generalizada da ciência empírica aos problemas da produção econômica. Aí eu me pergunto, o que é que se espera? E talvez uma resposta que possa ser dada, ou possa ser um problema trabalhado aqui nesse congresso. O que é que se espera das ciências sociais e das ciências humanas em termos de ensino e pesquisa? Eu arriscaria dizer que se espera que as ciências humanas, ciências sociais, as artes, ajam como forma histórica de intervenção intelectual na sociedade. 4 décadas atrás, outro mestre e amigo meu, Jean Baudrillard, francês, ele via na universidade aquilo que ele chamou de primeira onda de choque da passagem da produção à pura e simples reprodução, mas que eu chamaria hoje de passagem do capitalismo produtivista à financiarização, da produção à lógica das finanças, da produção ao rentismo. E isso ocorreu, o Baudrillard, primeiro nas faculdades de ciências humanas, porque ele disse, olha, ele está falando das faculdades de ciências humanas francesas, ele disse, ali se tornou evidente, mesmo sem uma consciência política clara, que não se produzia mais nada, e que não se fazia mais do que reproduzir o que? Docentes, reproduzir saber, reproduzir cultura, esses mesmos fatores de reprodução do sistema geral. Ele disse isso pode ser vivido pelo sistema industrial, ou certa parte do sistema industrial, como inutilidade total, como irresponsabilidade, como um rebaixamento. Ele disse, foi isso efetivamente que fomentou o movimento estudantil de 68, na França. Ele dizia, não a falta de empregos, porque sempre há emprego na reprodução. O que não existe, eles são lugares, espaços, onde se produza verdadeiramente alguma coisa. Vejam só, para situar bem essa argumentação, que pode ficar ambígua, é preciso ter em mente o seguinte, que o prestígio de uma ciência social, o prestígio de uma ciência humana, jamais se deveu exclusivamente à objetividade do conhecimento gerado por essa ciência. Não, se deveu, sobretudo, à produção de valor social, de valor cultural e mesmo valor político. É nesse prestígio que a instituição universitária sempre encontrou o centro de gravidade que capacitava essa instituição a exercer a função republicana de contrabalançar a dispersão das especializações profissionais. Ora, hoje,
sob a égide desse capitalismo que estamos vivendo, que é o capitalismo financeiro, portanto, sob a égide da financiarização do mundo, as ciências do homem tendem, se não intervêm intelectualmente no real histórico, com ideias, se não produzem ideias, elas tendem a se tornar socialmente supérfluas, se não, eu diria, inúteis à indústria. Como atestava na primeira semana de 2013, um movimento estudantil na Hungria contra medidas governamentais desfavoráveis às ciências sociais, inclusive o direito e a economia. Direito e a economia também nesse jogo. E num dos cartazes levantados pelos manifestantes, lia-se assim: eu penso, logo sou um problema. Então, reparem, nós estamos num momento em que pensar é problema. Pensar é problema. Porque nós vivemos num mundo de gatilho rápido nas redes sociais. Aí não se pensa. O gatilho é rápido demais, mas esse gatilho produz efeitos emocionais e produz efeitos políticos. Então, essa produção a que eu estou me referindo aqui, não tem a ver com atividade industrial, tem a ver com ideias, tem a ver com conceitos atinentes às tensões concretas da história, como foi o caso das ciências sociais nos momentos mais produtivos, mais fecundos, porque são momentos que iluminavam os contrastes entre valores antigos e valores novos. Aquilo que comecei a me referir aqui, que o professor João Carlos referiu, citando o artigo de manhã: um mundo velho, um mundo antigo, um mundo novo. Se você não pensa, o claro escuro dessa falta de pensamento cria monstros. E são esses monstros que estão escrevendo nos banheiros. Essa pichação em banheiros, não é só aqui na Bahia, no lugar, é um sintoma ainda superficial da monstruosidade emergente. Ora, nesses momentos, portanto, que iluminavam os contrastes entre o antigo e o novo, na sociedade urbana que emergia da pós-Revolução Francesa, o pensamento social ainda estava fora da reprodução do capital como forma de relação social. E isso deixava a produção de ideias, a produção teórica, uma grande margem de determinações com relação à realidade histórica. Ora, sob o influxo da pura e simples reprodução, as teorias flutuam como moeda sem lastro na finança e remetem definidamente umas às outras por meio da exegese de tipo burocrático. No entanto, veja só, reparem, mais uma vez, o ganhador do prêmio de economia do Nobel desse ano, um deles, que é o Paul Romer, ele demonstra, ele ganhou o prêmio por isso, vejam só, ele é o que ganhou o prêmio agora, ele demonstra como ideias podem impulsionar o crescimento econômico. Essa é a teoria do crescimento endógeno, de Romer. Ele diz, diferente dos outros bens desse tipo, bens de mercado, as ideias prosperam com o quê? Com pesquisa e desenvolvimento, com conhecimento e inovação. Portanto, essas ideias só podem existir no lugar onde se una ensino e pesquisa, e não em sanduicherias fabricantes de diplomas apenas. Universidades que funcionam como sanduicherias, produzindo sanduíche, ou no ensino à distância, que é simplesmente ridícula essa ideia, é simplesmente ridículo. Então, qual é a saída para uma crise dessa ordem? Eu diria a pesquisa, sem dúvida alguma. O ensino associado à pesquisa. Portanto, as ciências sociais e humanas, como as outras ciências ditas exatas e eventualmente voltadas para sistemas industriais, elas estão vocacionadas para a pesquisa de respostas essenciais a questões trazidas
pela mutação social que atravessamos. Esse claro e escuro que estamos vivendo, essa coisa sombria que estamos vivendo, que não há respostas, não há pensamento para isso. No lugar do pensamento, vêm as emoções brutas, vem a violência, vem o protofascismo. Ora, então a questão é a seguinte: em que solo compreensivo nós podemos pisar? Em que tipo de compreensão nós podemos ter quando as placas tectônicas, as placas que sustentam o conhecimento, se deslocam sob a pressão das novas leis do capital mundo, da desvalorização crescente da mão de obra humana, das transformações nas relações sociais, das dinâmicas de mudanças tecnológicas, de mudanças organizacionais. Essas são questões essenciais para a universidade nesse momento. Então, o ensino e a pesquisa universitários não podem passar ao largo da consequência das mutações econômicas, das mutações tecnológicas, das mutações sociais em curso. Para quê? Para discernir pontos cardeais para a compreensão da sociedade que hoje se desenha e a mesma sociedade que eu venho designando como sociedade incivil. Nós estamos passando da sociedade civil gramsciana para uma sociedade incivil, essa indecência incivil que, por enquanto, nós estamos experimentando dela nesse momento. O que é a sociedade civil? É um ordenamento humano regido globalmente por tecnologias de comunicação, tecnologias que são solidárias à transformação no modo de acumulação do capital, são solidárias à desestabilização das formas clássicas de representação do mundo, mas também, isso nos consola, são ambiguamente atravessadas pela incitação generalizada à reinvenção institucional. Da universidade virão as diretrizes para a reinvenção institucional, de que a sociedade está carente nesse momento. A doença social que nos atravessa nesse momento tem a ver com uma certa paralisia das instituições, apesar de se dizer que as instituições nacionais são sólidas. Então, é da universidade, não é da economia de mercado, não é das redes de entretenimento, não é dessas redes eletrônicas de entretenimento, é da universidade que pode sobrevir uma autoconsciência crítica, ou uma autoconsciência formativa da presença de novas formas de realidade social. Portanto, a crise de valores, do tipo de conformidade às regras sociais, a crise dos valores de honra, de lealdade, de amizade, que está se boroando nesse momento, está expresso no pano de fundo ético que está por baixo do pensamento social emergente. Esse pensamento que serve de lastro à teoria crítica moderna. Ora, nós não vemos nessa expectativa nada que ainda possa interessar a elites comprometidas apenas com a volatilidade das finanças. As elites que estão comprometidas exclusivamente com o mercado financeiro, com a bolsa, com seus ganhos e com a possibilidade de colocar isso em bancos no exterior. Essas elites que sempre estiveram alheias às dificuldades do povo nacional, às vicissitudes do território, e buscam se retratar como estrangeiras no espelho colorido da mídia, no espelho colorido das redes. Essas elites nunca deram a mínima para o patrimônio instituído do Museu Nacional. Nunca deram a mínima. Porque, um detalhe, nenhum presidente da República em 60 anos visitou o Museu Nacional. O último presidente da República a visitar o Museu Nacional foi o Juscelino. Isso foi há 60 anos atrás. 60 anos atrás. E essas elites simplesmente não lixavam para aquilo. Porque o Museu Nacional não era midiático. O Museu Nacional não se prestava aos selfies turísticos de alguma coisa como aquela carcaça futurística do Museu de Amanhã na Praça Mauá.
no Rio de Janeiro, que é um projeto de 130 milhões de reais. Eu levantei o projeto do renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava. O cara saiu rico dali. Só que o incêndio fez mídia das boas. Por quê? Porque um incêndio daqueles é um excelente pretexto para se atacar as instituições públicas. É um excelente pretexto para tentar pregar junto a inocentes as virtudes da gestão privada do mundo. Portanto, um pretexto para atacar a universidade. Mais uma vez, portanto, paciência, reparem. A questão do ensino e da pesquisa, que é prioritária para a vida universitária, não pode ser dissociada da luta em defesa da universidade pública. Não pode ser dissociada da luta em defesa de instituições públicas, como o Museu Nacional. Eu fui gestor público, eu fui presidente da Biblioteca Nacional em 2005 e 2010. Fui gestor público. Quem já foi, ou ainda é gestor público, ou gestor de coisas culturais, gestor de universidade, sabe dos riscos que correm. São riscos tremendos. Eu tremo de medo quando ouço um intelectual, como, por exemplo, o professor João Carlos Salles, dizer que foi reeleito para a universidade. Eu disse, mas que coragem tem isso? É uma coragem extraordinária. Esse é um verdadeiro herói nacional, porque eu não teria coragem, essa minha coragem, depois de ter passado 5 anos dirigindo. Eu não teria. Sim, porque tudo conspira contra. Então é uma responsabilidade enorme, imensa, mas ao mesmo tempo é um ato cívico. É um ato de coragem cívica que alguém tem que cuidar do patrimônio. Tem que cuidar desse patrimônio. Então, por que se corre risco? Primeiro, pela indiferença das elites que são moldadas pelo espelho de classe. Ou então, pela hipocrisia dos governantes da hora. Ou então, o alheamento do público, que mesmerizado por espetáculos de praça. O público está mesmerizado, a televisão vem nos habituando a isso. Nós fomos subrepticiamente educados pela televisão para adorar o espetáculo de praça. Apenas não tenho nada contra os espetáculos de praça, mas talvez haja um excesso deles, e a rede entrou aí. Estamos mesmerizados pela rede hoje. Então, para a indústria desse espetáculo, esse espetáculo de praça, é que confluem facilmente hoje os financiamentos mediados pelo Ministério da Cultura, um ministério que, aliás, eu digo a vocês de que eu fiz parte indiretamente, já que fui da Biblioteca Nacional, e lhe digo, foi a melhor coisa de gestões passadas. O Gilberto Gil e o Juca Ferreira foram os melhores ministros que esse país já teve. Impressionante. Então, nesse tipo de espetáculo que variam de duplas sertanejas a globais consagrados, é que investem as organizações privadas. Não é na instituição pública, não é onde se pesquisa, onde se ensina. Quem investe aí é o poder público, é o Estado. Então, temos que defender o Estado e o poder público. Então, o público, aquele público que Lima Barreto falava, mediatizado e bestializado por meio século, é o que ainda faz às vezes de povo. E isso foi pressentido por Louis Couty, francês, e por Lima Barreto. Claro, vocês me dirão, olha que posição talvez moralista, você está investindo contra o espetáculo de que o povo tanto gosta, eu gosto também. E eu acho que é importante gozar e rir. É importante. Mas a cultura formativa e o espírito público talvez corram risco de morte de tanto riso, que às vezes a gente morre de rir. Reparem no espírito público dos universitários. Esse espírito resiste,
e hoje aqui mostrou que resiste muito. Obrigado.